Hoje, irmãos, iremos dar continuidade a respeito do assunto que nós tratamos no domingo passado, que diz respeito ao motivo, a razão pela qual, ou as razões pelas quais nós batizamos as nossas crianças. Por uma questão de tempo, não iremos relembrar tudo aquilo que vimos. Na verdade, nós percebemos que há uma continuidade entre aquilo que nos é ensinado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, com aquilo que ocorre e é aplicado na Nova Aliança. Por essa razão, nós iremos fazer a leitura que se encontra em Romanos capítulo 5, a partir do verso 17 até o versículo de número 19. Romanos 5, verso 17 ao verso 19, especialmente o verso de número 19. Nós temos no nosso boletim, na capa do boletim, uma série de passagens bíblicas na ordem que faremos menção durante toda a pregação. Em razão de eu citar apenas as passagens e fazer a leitura, os irmãos, de certa forma, se desejarem, poderão acompanhar, se porventura não compreenderem, quais são os versos, as passagens bíblicas que nós citaremos e faremos a leitura, para que haja uma dinâmica maior, porque não é uma exposição de um texto, mas é o ensino de toda a Escritura e hoje especialmente, uma abundância de passagens do Novo Testamento. Portanto, façamos a leitura, Romanos capítulo 5, verso 17 até o verso 19, com ênfase no verso 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Até aí a leitura, oremos suplicando a iluminação do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, suplicamos a bênção do Senhor sobre a explicação e aplicação da Tua Palavra, para que sejamos fiéis a ela, para que possamos compreender a beleza do pacto que o Senhor fez, da aliança feita com Abraão, que se estende até nós, esta igreja. Suplicamos a Tua iluminação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os filhos dos crentes do Novo Testamento devem ser tratados da mesma maneira com que eram tratados os filhos dos crentes do Antigo Testamento. Não há um único texto na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que afirme que houve uma mudança, que tenha havido uma quebra da promessa de Deus feita a Abraão e aos seus descendentes. Deus sempre tratou a humanidade de forma solidária, de forma pactual, de geração a geração. Ou todos continuam ligados a Adão como seu representante, ou passam a estar unidos a Cristo como cabeça pactual.
E quando dizemos todos, não estamos excluindo as nossas crianças, não importando a sua menoridade. De acordo com o que vimos, as crianças do Antigo Testamento eram introduzidas na família do pacto, família da fé, por meio da circuncisão ao 8º dia de nascida. Assim também, o crente do Novo Testamento e sua casa eram recebidos na igreja e tratados como santos, quer adultos pela profissão de sua fé, quer crianças pela profissão de fé dos pais, mesmo que apenas o pai ou a mãe fosse crente. Hoje veremos outras razões do porquê batizarmos nossas crianças. Pelo que Deus é, pelo ensino bíblico e pelo testemunho histórico da igreja cristã. A primeira razão óbvia do porquê nossas crianças devem ser recebidas com o sinal do batismo é porque Deus ama as crianças. Você não precisa ser um homem velho, um graduado universitário, um músico talentoso, uma pessoa sábia ou uma pessoa do bem. Você não precisa provar seu valor de forma alguma. Deus nos ama gratuitamente. Isso não tem qualquer relação com aquilo que você é. Lembre-se da primeira vez que você viu seu filho. Ele era novo no mundo e você se apaixonou por ele instantaneamente. Isso foi antes dele pronunciar aquelas famosas palavras: papá, mamã. Isso foi antes de ele criar qualquer uma daquelas obras-primas artísticas riscadas na parede, ou de quando ele rasgou com objeto cortante o estofado de sua cadeira da sala ou do sofá. Isso foi antes de seu primeiro boletim escolar, sua primeira vez que andou de bicicleta, sua formatura no ensino médio ou do seu alistamento militar. Foi antes mesmo de sua primeira troca de fraldas. Você amou o seu filho instantânea e livremente. E é assim que Deus nos ama. É assim que Deus ama as nossas crianças. Assim Deus se revela ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Não precisamos trabalhar para merecer seu amor ou de alguma forma conquistá-lo para que ele nos ame. O batismo de crianças é uma demonstração poderosa de que o amor de Deus é dado gratuitamente. Algumas pessoas não aceitam o batismo infantil porque acham que as crianças não precisam ser batizadas com aquilo que aponta para a purificação dos seus pecados. Alguns chegam a dizer que as crianças são inocentes.
Certamente quem afirma isto nunca teve filhos. Não existe criatura mais egocêntrica do que um bebê. Gritam quando estão com fome, exigem atenção e são o centro do universo. Mas nós os amamos apesar disso. É verdade que quando eles são adolescentes, nós nos cansamos disso, pois percebemos que eles ainda são egocêntricos. Ainda gritam quando há alguma contrariedade e ainda pensam que são o centro do universo. Precisamos batizar as crianças do pacto, porque elas precisam ser purificadas do pecado, tanto quanto qualquer um de nós. E o batismo é uma afirmação disto. A pecaminosidade humana não é algo que surge entre o momento em que aprendemos a andar e o momento em que aprendemos a conduzir um carro. Está conosco desde o início. É a nossa natureza. Isso nos ensina aquilo que o salmista nos diz no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Em Gênesis 1, 21 está escrito que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Observe que isso diz respeito a todos. Não exclui crianças. Não diz que elas estão isentas até atingirem a idade da responsabilização. Todos são pecadores. Todos estão debaixo de condenação. Portanto, todos precisam de salvação, até mesmo as crianças. Todas essas diferentes passagens nos dizem que as crianças são culpadas de pecado. Em Adão, elas, portanto, precisam do batismo, não como garantia de salvação, mas por causa da ordenança divina, pois elas são pecadoras e precisam ser purificadas. E o batismo aponta para isto. É bom que os pais lembrem disso quando suas crianças estão sendo batizadas. E lembrem-se de que elas devem ser conduzidas a Cristo desde cedo, para serem purificadas pelo Espírito do Senhor. Outra coisa sobre as crianças: elas não só são pecadoras e precisam do sacramento do batismo, elas também podem vir a crer. Uma pessoa não precisa esperar até se tornar adulta para crer, assim como não precisa chegar à idade da razão para escolher se quer ser ou não um cidadão português, tendo nascido em Portugal. Talvez você conheça muitas crianças pequenas que têm uma fé muito maior do que a fé de adultos. Talvez alguns adultos aqui já ensinaram crianças em classe de escola dominical e logo descobriram que as crianças, seus pequenos alunos, tinham uma fé mais profunda, talvez maior do que a de seu professor.
Talvez até mesmo seja o caso do seu filho, do seu pequeno filho, demonstrar mais fé e mais amor ao Salvador do que você mesmo. O Salmo 8, verso 1 e 2, o salmista escreveu: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Agora veja a aplicação dessa passagem no episódio relatado por Mateus. Jesus, ao citar esta passagem do Salmo 8, para os seus inimigos e vingadores, diz, Mateus 21, 15, 16: Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Hosana ao filho de Davi, disseram as crianças. Hosana é uma expressão hebraica de adoração. É uma exclamação por salvação. Ó, salve-nos, sê propício a mim. Elas louvaram Jesus, chamando de filho de Davi e clamando por salvação. Crianças de peito, dos seus lábios foram proferidos perfeito louvor a Jesus Cristo, contra os inimigos e vingadores, que eram opositores de Jesus. Enquanto adultos blasfemavam, as crianças adoravam. Crianças de peito proferiam louvor sincero e verdadeiro a Jesus Cristo, o Messias prometido. Agora eu pergunto: quando um bebê sabe que a mãe ou o pai o amam? Pergunte a qualquer nova mãe se o seu bebê entende que é amado. E a mãe provavelmente afirmará que o bebê, desde os primeiros momentos de vida, sabe que a mãe e o pai o amam. E ai daquele que discutir com a mãe sobre o seu bebê. Tenha pena dessa pessoa. As crianças podem conhecer o Senhor. Elas podem não entender o Senhor. Elas podem não compreender a doutrina da Trindade. Elas podem não compreender completamente a salvação. Mas quantos adultos podem dizer que compreendem plenamente seu Salvador, o Senhor? Quantos? O apóstolo João escreve em sua primeira carta, capítulo 2, verso 14: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais,
eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João 2,14. Em todas as idades da vida, podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo. O que poderíamos dizer sobre João Batista? Lucas 1,15 nos diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Já no ventre materno. O que dizer do fato de João Batista ter estremecido de alegria, ainda no ventre de Isabel, quando Maria a visitou? Lucas 1,41. Ouvindo esta, ou seja, Isabel, a saudação de Maria, a criança no ventre lhe estremeceu. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Preste atenção. Isabel ouviu, mas quem reagiu inicialmente foi a criança no seu ventre. Este sentimento tomou conta de João Batista, sem que ele tivesse a capacidade cognitiva de escrever aquilo que havia ocorrido em seu ser, nos seus sentimentos, na sua emoção, no seu corpinho ainda em formação, no seu coração, pois foi uma obra do Espírito Santo produzida nele, no ventre de sua mãe. Quem disse que o seu filho não pode também passar por essa experiência? Quem proibiu? Mesmo ele não vendo, não cheirando, não tocando, não descrevendo o facto ocorrido, mesmo não elaborando uma dissertação sobre a divindade de Cristo, não tendo ainda o raciocínio desenvolvido, Deus o conduziu a reagir dessa forma e não pediu a ele nem a seus pais autorização. Agora veja qual foi a reação de Maria, depois de ser chamada bem-aventurada por Isabel. Verso 48, 50 e 55. Ela disse que seria considerada bem-aventurada por gerações, de acordo com o verso 48 de Lucas 1. Também diz que a misericórdia de Deus vai de geração a geração sobre os que o temem. Verso 50. E que Deus, como prometera, amparou a Israel a favor de Abraão, o pai da fé, e de sua descendência para sempre. Verso 55. Todas essas palavras pactuais da antiga aliança, conforme vimos no domingo passado, a partir de Gênesis, é aplicada na nova aliança, em virtude da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Palavras pactuais do Antigo Testamento, que era aplicada aos filhos dos crentes, são aqui utilizadas da boca de Maria, por inspiração do Espírito Santo, e são aplicadas às crianças. Por que é que você, então, resiste em apresentar o seu filho diante de Deus para o batismo?
reconhecendo que ele é um pecador e que precisa ser lavado dos seus pecados. E o batismo é uma demonstração disto. O batismo também é um incentivo para os pais. O batismo é um despertar dos pais a respeito da criança, das bênçãos prometidas e do seu dever de ensiná-las no caminho do Senhor e de que ela precisa ser purificada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Outra razão importante pela qual batizamos as nossas crianças é que Jesus nos ordenou que batizássemos. Todas as nações, diz ele. E as crianças, até onde nós sabemos, fazem parte de todas as nações. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. Os filhos não fazem parte de todas as nações? Eles foram excluídos? Palavras pactuais. Jesus não traz qualquer novidade quando fala de todas as nações. Qual foi a promessa que Deus fez a Isaque na terra dos filisteus? Confirmando o que já havia dito a Abraão. Gênesis 26, 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Agora observe: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Alguma novidade das palavras do Salvador? Serão abençoadas todas as nações da terra. Porventura nós não somos filhos de Abraão, segundo a fé? Porventura os filhos do pacto não foram circuncidados ao 8º dia? As crianças certamente fazem parte de todas as nações. Quando Jesus nos ordenou que ensinássemos e batizássemos todas as nações, ele não fez nenhuma exceção. Ele não excluiu as crianças. Ele não disse, exceto as crianças, como que trazendo uma novidade. Israel sabia, os discípulos sabiam. Eles eram israelitas, eles eram filhos de Abraão. Eles eram filhos de Moisés. Se houvesse qualquer mudança, qualquer novidade, haveria um texto bíblico proibindo a inclusão das crianças no pacto, mas não há. Às vezes as pessoas se opõem ao batismo de nossas crianças, apontando que a Bíblia não descreve especificamente o batismo de crianças, e por isso fazem apenas a apresentação da criança no culto, e o pastor faz uma oração por elas, não é assim? Naqueles de linha anabatista. Mas eu pergunto, onde está o versículo na Bíblia que ordena a apresentação de seu pequeno filho no culto para a oração? Não é esse o argumento usado para dizer que nós não devemos batizar os nossos filhos, porque não tem um texto bíblico? Mas me mostre o texto bíblico que diz que nós devemos apresentar os nossos bebês para receber uma oração. Não há. Então é um argumento inválido este, de que não há uma passagem bíblica
específica, dando ordem para batizar. De fato, não há um versículo bíblico. Há várias passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Não basta. No entanto, em todas as Escrituras, parece haver uma suposição de que as crianças, bem como as crianças mais velhas e os adultos, deveriam ser incluídos na aliança de Cristo. No livro de Atos, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes. No final desse sermão, os seus ouvintes perguntaram: que faremos, irmãos? Claro, que faremos para sermos salvos. E Pedro respondeu a partir do verso 38 de Atos capítulo 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós outros é a promessa. Que promessa? A promessa feita a Abraão. Nessa promessa se incluíam os filhos? Sim, se incluíam. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quem disse a você que Jesus não chama as crianças? Ele ficou indignado com os seus discípulos que queriam impedir que as crianças fossem até ele. Marcos 10:14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus fala a respeito dos pequeninos, filhos da aliança, filhos do pacto. Os discípulos queriam proibir que as crianças fossem até Jesus, mas Jesus diz: não os impeçais. Mais tarde, no livro de Atos, Paulo e Silas estão na prisão e convencem o guarda da prisão da verdade do Evangelho de Cristo. O guarda pergunta, Atos 16:30, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Acabamos de fazer referência a uma passagem que fala exatamente isso, aqueles 3.000. E aqui, mais uma vez, não é coincidência. E Paulo diz, no verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família, tu e tua casa. Atos 16:31. Esta não é a única vez que uma família inteira foi batizada. Nós temos o caso bem conhecido de Lídia, em Atos 16:15. Mas vejamos outro caso. 1 Coríntios 1, 14 a 16. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanás. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Batizei a família de Estefanas. Crispo também foi batizado a sua casa. Não está aqui a referência, mas se nós fôssemos para Atos 18:8, nós vamos ver da conversão de Crispo e que de fato toda a sua família estava ali presente e que provavelmente a sua casa, a casa de Crispo, também foi batizada. E o apóstolo Paulo fala, não me lembro se batizei algum outro. Ele se refere ao cabeça da família.
como sendo batizado. Mas ele diz que batizou a casa, em virtude do cabeça, em virtude de Estéfanas, em virtude de Crispo. Ele batiza a casa. Pode parecer que estamos presumindo muito, mas não à luz do contexto do Antigo Testamento, conforme vimos na semana passada em diversas passagens. Não iremos repeti-las. Basta então relembrar com um único texto, Deuteronômio 29, 10 a 12. A nação reafirma seu relacionamento com Deus e lemos: vós estáis hoje, todos, perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos. Os meninos, as crianças, estavam aqui, neste pacto proferido, para que, verso 12, entres na aliança do Senhor. Os meninos entrarem na aliança do Senhor? Sim, Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, com os cabeças. As crianças foram incluídas. O juramento que Deus faz contigo, os cabeças das famílias, são extensivos aos meninos. No Antigo Testamento, a aliança foi expressa através do ato da circuncisão, o corte da pele como símbolo da remoção do pecado. No Novo Testamento, a aliança é expressa através do ato do batismo, a purificação do pecado. Não mais com derramamento do sangue, como vimos semana passada, mas com água. Se as crianças receberam um sinal e o selo da aliança do Antigo Testamento, então seria lógico que as crianças o recebessem no Novo Testamento. O que a história da igreja tem a nos dizer sobre isso? Porque este foi o entendimento da igreja cristã durante a maior parte de sua história. Por mais de 1000 anos, as igrejas cristãs praticaram o batismo infantil sem qualquer contrariedade, sem qualquer desafio significativo de que o batismo deveria esperar até que a pessoa se tornasse adulta. Não, na história da igreja não há registro disto, desta luta contra essa prática. Era padrão, era comum, era normal. Os apóstolos deram seguimento à aliança do Antigo Testamento com um novo sinal. É verdade, o batismo. Mas eles deram continuidade, incluindo suas crianças. É fato de que alguns dos piedosos cristãos do 2º, 3º e 4º séculos associavam o batismo à purificação dos pecados, a ponto de alguns sugerirem um batismo até mais tardio. Mas com isso não podemos concordar, de fato. Não há uma regeneração batismal. Mas o ponto aqui é que todos eles declaravam como prática corrente o batismo dos infantes. É o exemplo de Tertuliano, nascido no ano 160 depois de Cristo. E outros mais, como Irineu, que nasceu no ano 130 e que foi aluno de Policarpo, que nasceu no ano 69, na era apostólica, e que foi aluno de João, o apóstolo João. Policarpo. Irineu foi seu aluno. Pouco antes de Irineu morrer, ele disse sobre o batismo: Cristo veio para salvar todas as pessoas por si mesmo. Todas, digo eu, que por ele renascem para Deus. Infantes, crianças
jovens e pessoas idosas, disse Irineu. Uma era próxima à era apostólica. E quando ele fala renascem para Deus, era o termo utilizado para descrever o batismo. Pois o batismo sinaliza a regeneração, o novo nascimento. Nós temos uma outra referência a Irineu. Quando ele faz descrição de Mateus 28:19, abre aspas, ao dar a seus discípulos poder para que fizesse os homens renascer de Deus, o Senhor lhes disse, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma referência a todos, incluindo as crianças, e ao batismo. Orígenes, quando diz, abre aspas, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo até as crianças pequenas. Orígenes nasceu em 185 depois de Cristo. Novamente, uma indicação de que desde os primeiros anos da igreja, o batismo infantil era comumente praticado. Na verdade, só quando a igreja completou mais de 1.500 anos, é que as pessoas começaram a questionar o ensinamento do batismo de crianças. Na Reforma Protestante, como eu mencionei domingo passado, os irmãos sabem, surgiu um grupo radical. Tudo que cheirasse a catolicismo romano, eles rejeitaram. E daí começou a se questionar de forma séria o batismo das crianças. 1.500 anos depois de Cristo, um grupo radical, conhecido como anabatistas, porque eles rebatizavam, não aceitavam o batismo dos infantes e tinham que rebatizar, daí o nome anabatista. Um grupo radical. Agora, irmãos, para encerrar, nós temos no registro histórico, no ano 300, a introdução de uma corrupção que está lá registrada. Oração pelos mortos. No ano 300 depois de Cristo, uma corrupção. Bem depois se introduziu a prática de orar pelos mortos, quando a Bíblia nos proíbe esse tipo de prática, pois esta heresia surgiu no ano 300. Veneração dos anjos e santos falecidos e uso de imagens no ano 375 depois de Cristo. Isso não existia no cristianismo. Exaltação de Maria, 431. Doutrina do Purgatório, 593. Título de Papa, dado pelo imperador Focas a Bonifácio III, 607. Água benta misturada com a pitada de sal, 850. Batismo de sinos, instituído pelo Papa João XIII, 965 depois de Cristo. Venda de indulgências, 1190 depois de Cristo. Transubstanciação pelo Papa Inocente III. Transformação do pão e do vinho no corpo real de Cristo. Essa heresia surgiu no ano 1215. O cálice da Eucaristia proibido ao povo. Os irmãos sabem, só o padre toma o cálice. Foi proibido ao povo quando? No ano 1414. E o batismo infantil? Não há registro. Como a introdução de uma heresia. Não há registro. O registro que há é que era uma prática recorrente antiga. Por isso que não há registro. Mas nós, herdeiros da reforma, continuamos a batizar as crianças. Por quê? Porque Deus ama as crianças. Porque as crianças são pecadoras e precisam ser purificadas pelo sangue do Cordeiro e receber um sinal dado por Deus desta purificação. Porque não devemos impedi-las de ir a Cristo. Deus as chama, Deus as recebe.
porque as Escrituras assim nos ordena e porque a história da igreja confirma isto. Que Deus coloque na nossa mente e na nossa compreensão a razão pela qual os reformadores e nós continuamos com esta prática bíblica e histórica, que não regenera a criança, mas que sinaliza a bênção de Deus sobre nossa família como um todo. É por essa razão que as crianças participam ativamente do culto, da adoração. Elas não foram excluídas, elas não se encontram num limbo, onde nem estão no céu, nem no inferno. Elas se encontram anexadas, incluídas na família do pacto. E todo pacto requer um simbolismo. E este simbolismo da regeneração, da inclusão na igreja, é o batismo. Batizemos nossas crianças, que Deus nos dê entendimento para isso. Amém.